Últimas palavras públicas de Jesus aos judeus. Mateus capítulo 23, versículos 34 a 39. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: Bendito o que vem em nome do Senhor. Esses versículos formam a conclusão do discurso de Nosso Senhor Jesus Cristo acerca dos escribas e fariseus. São as últimas palavras que, como mestre, falou publicamente ao povo. A ternura e a compaixão que caracterizam Nosso Senhor resplandecem de forma magnífica no término de seu ministério. Embora tivesse deixado seus adversários ainda na incredulidade, Jesus demonstrou até o fim que os amava e tinha compaixão deles. Em primeiro lugar, escudados nesses versículos, aprendemos que Deus frequentemente usa de grande condescendência para com os ímpios. Ele enviou aos judeus profetas, sábios e escribas. Ele lhes fez reiteradas advertências, enviou-lhes mensagem após mensagem, não permitiu que continuassem pecando sem repreensão. Eles jamais poderiam dizer que não haviam sido avisados quando agiam mal. Em geral, é dessa maneira que Deus lida com os professos ainda não convertidos. Ele nunca os deixa perecer em seus pecados, sem antes chamá-los ao arrependimento. Ele bate às portas de seus corações mediante enfermidades e aflições. Ele assedia suas consciências por meio de sermões ou pelo conselho de amigos. Ele abre a sepultura diante deles e os intima a considerar seus caminhos, roubando-lhes os ídolos em que confiam. Com frequência, entretanto, não sabem o que tudo isso significa. Quase sempre estão cegos e surdos a todas as graciosas mensagens de Deus. Contudo, finalmente haverão de perceber a mão de Deus, embora talvez seja tarde demais. Descobrirão que, abre aspas, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso, fecha aspas. Jó 33:14. Descobrirão que, a exemplo dos judeus, eles também tiveram profetas, sábios e escribas que lhes foram enviados. Em cada ato da providência havia uma voz a dizer: Convertei-vos, convertei-vos, por que haveis de morrer? Ezequiel 33:11. Aprendemos, em segundo lugar, que Deus observa o tratamento que seus mensageiros e ministros recebem e um dia fará a prestação de contas. Os judeus, como nação, muitas vezes dispensaram aos servos do Senhor o tratamento mais infame. Sempre os trataram como inimigos porque os mensageiros de Deus lhes diziam a verdade. A alguns haviam perseguido, a outros haviam açoitado e a outros ainda haviam até mesmo executado. Talvez pensassem que nenhuma prestação de contas lhes seria requerida. Jesus, entretanto, diz aos judeus que eles estavam enganados. Tudo o que faziam era acompanhado de perto pelos olhos de Deus. Havia uma mão que registrava em livros eternos todo o sangue inocente que derramava. As últimas palavras de Zacarias, que foi morto entre o santuário e o altar, seriam comprovadas 850 anos mais tarde. Ao morrer, ele dissera, abre aspas, o Senhor o verá e o retribuirá, fecha aspas, segundo Crônicas 24:22. Mais alguns anos e haveria um grande derramamento de sangue em Jerusalém como o mundo jamais tinha visto igual. A cidade santa seria destruída. A nação que havia assassinado tantos profetas seria ela mesma devastada pela fome, pela pestilência e pela espada. Mesmo os que conseguissem escapar seriam dispersos pelos quatro ventos e, à semelhança de Caim, o assassino, se tornariam fugitivos e vagabundos na terra.
Todos sabemos quão literalmente essas afirmações foram cumpridas. Jesus bem disse, abre aspas, em verdade todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Convém que sublinhemos claramente essa lição. Sempre estamos demasiadamente aptos a pensar que o passado é passado e que as coisas que já aconteceram e estão consumadas e ultrapassadas jamais serão revolvidas outra vez. Esquecemo-nos, entretanto, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, 2 Pedro 3,8. E os eventos de 1000 anos atrás estão tão frescos aos olhos do Senhor quanto os acontecimentos dessa mesma hora. Deus requer aquilo que se oculta no passado e, acima de tudo, haverá de requerer dos homens o tratamento dado aos seus santos. O sangue dos cristãos primitivos, derramado pelos imperadores romanos, o sangue dos valdenses e albigenses, das vítimas do massacre de São Bartolomeu, o sangue dos mártires que foram queimados na fogueira por ocasião da Reforma e o sangue dos que foram mortos pela Inquisição, tudo isso será considerado na prestação de contas. Segundo diz um velho ditado, abre aspas, as mós da justiça divina moem devagar, porém moem muito fino, fecha aspas. O mundo ainda verá que há um Deus com efeito que julga na terra. Salmos 58:11. Que aqueles que perseguem o povo de Deus tomem precaução quanto àquilo que estão fazendo. Que se saiba que todos os que prejudicam, ridicularizam, zombam ou caluniam as outras pessoas por motivo de sua religião cometem um grande pecado. Cristo toma conhecimento de cada um que persegue seu próximo por ter uma vida mais correta do que ele, porque ora, lê a sua Bíblia e pensa sobre o bem de sua alma. Vivo está quem declarou, abre aspas, aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho, fecha aspas, Zacarias 2:8. O dia do juízo mostrará que o Rei dos Reis fará com que todos os que insultam os servos de Deus prestem contas. Por último, nesses versículos aprendemos que aqueles que se perdem para sempre, perdem-se por sua própria culpa. As palavras de nosso Senhor Jesus Cristo são muito marcantes, abre aspas, quis eu reunir os teus filhos, e vós não o quisestes, fecha aspas. Há algo nessa declaração que merece a nossa atenção especial. Ela projeta luz sobre um assunto misterioso e que, em geral, é obscurecido pelas explicações humanas. É uma declaração que nos mostra como Cristo tem sentimentos de piedade e misericórdia por muitos que não são salvos e mostra-nos que o grande segredo da ruína de um homem é sua própria falta de vontade. Impotente como é por natureza, incapaz de ter de si mesmo sequer um bom pensamento e desprovido de ter poder em si mesmo para crer e invocar a Deus, ainda assim o homem parece ter uma poderosa habilidade para arruinar a própria alma. Incapacitado de praticar o bem, ele se mantém como um poderoso praticante do mal. Dizemos, e com razão, que uma pessoa nada pode por si mesma, mas sempre devemos lembrar que a sede dessa incapacidade é sua própria vontade. Ninguém pode despertar em si mesmo a vontade de se arrepender e crer, mas todo homem tem, por natureza, a vontade de rejeitar Cristo e seguir seu próprio caminho desviado. E se, por fim, não for salvo, tão somente ficará provado que essa vontade foi a causa de sua perdição. Jesus Cristo disse, abre aspas, não quereis vir a mim para terdes vida, fecha aspas, João 5:40. Deixemos esse assunto com a confiante reflexão de que para Cristo nada é impossível. Até mesmo o coração mais empedernido pode ser transformado. Sem dúvida, a graça divina é irresistível, porém jamais nos esqueçamos de que a Bíblia fala do homem como um ser responsável, dizendo acerca de alguns, abre aspas, vós sempre resistis ao Espírito Santo, fecha aspas, Atos 7:51. Entendamos que a ruína dos que se perdem não é porque Cristo não esteja disposto a salvá-los, nem porque eles queiram ser salvos, mas não conseguem sê-lo. Eles não são salvos porque não querem vir a Cristo. Cristo deseja reunir a si os filhos dos homens, mas eles não querem ser reunidos. Cristo deseja salvar os homens, mas eles não querem ser salvos. Que seja um princípio bem estabelecido em nossa religião que a salvação do homem, se salvo, deve-se inteiramente a Deus,
enquanto sua ruína, se perdido, deve-se inteiramente a ele mesmo. A maldade que está em nós é, em sua inteireza, nossa maldade. E o bem, se é que temos algum, esse procede inteiramente de Deus. No mundo vindouro, os salvos atribuirão toda a glória a Deus, e os perdidos descobrirão que eles mesmos destruíram a si próprios. Oséias 13, 9.